Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VeraCast. O verão segue com tudo e com ele também aumenta a preocupação com doenças transmitidas por mosquitos. Dengue, zika, chikungunya, elas estão cada vez mais presentes nas grandes cidades e representam ainda um grande desafio para a saúde pública. Hoje a gente vai entender então sobre a prevenção, sobre como identificar os sinais de alerta e principalmente o que cada um pode fazer para se proteger e ajudar a combater também o mosquito. Para me ajudar aqui hoje, eu conto com a presença da doutora Vera Rufeisen, infectologista. Como vai? Bem, obrigada. E também da clínica médica Lisa Trevisan. Oi, Lisa. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Viu? Obrigada a vocês pela presença aqui e pelas orientações que vão trazer ao longo do nosso episódio. Esse mosquito Aedes aegypti é pequeno, mas causa um grande problema, né? E acho importante a gente já começar entendendo um pouco mais sobre essas doenças. O que tem em comum, doutora Vera, em relação a dengue, zika e chikungunya? Quais são as semelhanças entre elas? Essas doenças, elas fazem parte de um grupo de doenças chamada arboviroses, no termo médico, porque elas são doenças virais que são transmitidas por um mosquito, por um artrópode. Então, aí já começa a semelhança dela. Elas são transmitidas da mesma forma, mas são doenças virais. Então, o que elas causam, basicamente, todas, é febre, é um quadro infeccioso febril, agudo, com dor de cabeça, com mal-estar, e depois cada uma tem uma particularidade, mas elas inicialmente se parecem muito e são transmitidas da mesma forma. Mas é importante identificar essa diferença e ter o diagnóstico correto, né? Sim, até porque o manejo de cada uma delas, o cuidado com cada uma delas é diferente. E quais são as diferenças entre elas exatamente? A dengue, nós temos 4 tipos de vírus da dengue. Então, nós podemos ter dengue várias vezes, vários episódios, né? A dengue é uma doença que ela pode cursar com um quadro clínico muito grave. Ela pode ter desde o quadro clínico clássico, que a gente sabe, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas se não manejada adequadamente ou num episódio sequencial, ela pode ter um desfecho bastante grave. É considerada uma doença grave e que precisa muitas vezes de hospitalização e tudo mais. A chikungunya é uma doença que nós já temos no nosso meio, nós não sabíamos se ela estava presente no nosso meio, agora a gente já sabe, na nossa cidade, na nossa região, a gente tem, e é uma doença que ela pode deixar sequelas por muito tempo. Então, qual é principalmente isso? Uma dor articular muito importante. Já a zika, falando de forma bem sintetizada de cada uma, a zika é uma doença menos grave que as outras duas anteriores e não complica, raramente complica, mas ela tem uma implicação de poder causar doença em gestantes para o feto, né? Que a gente se lembra daquela época que ela apareceu com os quadros de microcefalia, é uma coisa bastante dramática. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico para saber, primeiro, epidemiologicamente, o que está acontecendo, e segundo, o manejo do paciente é diferente entre as 3 doenças. A com maior incidência é a dengue mesmo? Pelo menos é a que a gente mais ouve falar, né, doutora? É a que a gente acaba tendo mais os casos mesmo, né, e principalmente nessa época os números aumentam muito e a gente acaba tendo bastante diagnóstico mesmo. Esse é o período do ano com maior risco de transmissão. Isso, porque como ela é transmitida por um mosquito e ele se reproduz na água, né, eu acho que esse é um assunto bem, assim, que a gente precisa falar. Ele se reproduz em água parada, não necessariamente água suja. Então, essa época agora de calor, de chuva, a gente acaba tendo mais possibilidades ali dele se reproduzir e então a transmissão acaba aumentando mesmo. E o Aedes aegypti, ele está muito adaptado já ao ambiente urbano, né? Muito. Exatamente porque ele precisa só de um pouco de água para se reproduzir. Então, nas nossas casas a gente tem vários lugares que ele pode ser, né, um local para ele se reproduzir. Então, potinho de planta, bebedouro de animais, a gente tem muitos pets hoje em dia, né? Uhum. Então, são locais aí de fácil reprodução para ele. Doutora Vera falou de alguns sintomas aqui que também são comuns a outras doenças, muitas vezes virais, né? Uma gripe, às vezes, um quadro mais leve da dengue, por exemplo. Quando é o caso de procurar um serviço de saúde? Esse é um grande desafio das doenças infecciosas, né? Na maioria das vezes, elas têm um princípio muito parecido, né? Uma dica que é assim, bastante importante para a dengue costuma dar uma dor atrás dos olhos, que a gente fala dor retroorbitária,
no globo ocular mesmo, que é bastante característica. Mas ela, quando inicia esse quadro de febre, dor de cabeça e dor muscular, ela é muito parecida com outras doenças. É importante a pessoa, assim que nota esses sintomas, ela procurar um médico para avaliar se ela tem fatores de risco, se ela tem alteração da pressão, se ela está apresentando algum sinal clínico e ser orientada adequadamente como manejar, principalmente a hidratação, que é a medicação da dengue, né? Então, isso precisa ser feito com muita cautela. Então, no nosso meio, com o número de casos que a gente tem, a situação epidemiológica que a gente tem, a pessoa com 24 horas e com essa tríade, que é dor de cabeça, febre, dor muscular, ela deve procurar uma avaliação médica. Principalmente se ela tiver comorbidades, por exemplo, né? Ou um mal-estar maior, uma dor abdominal, alguma coisa de diferente. E nesse começo, desculpa te interromper, mas acho que é legal a gente falar que nesse começo os sintomas são bem intensos mesmo. Então, as pessoas acabam procurando pelo mal-estar, né? Que da dengue, principalmente, esses primeiros dias, esse mal-estar é muito intenso mesmo e o quadro de desidratação é muito rápido. Então, acaba precisando desse atendimento mesmo. Por isso que é tão importante o reforço na hidratação, né? Isso, exato. Só uma curiosidade, que a dengue era chamada de febre de quebra-ossos, porque a dor que a pessoa sente é tão intensa que é como se ela estivesse sendo apertada mesmo, né? Então, a despeito desse quadro inicial poder ser confundido com outras doenças, normalmente logicamente que tem uma ampla variedade de sintomatologia, mas a grande maioria das pessoas, essa descrição da dor é bastante relevante. Na dúvida, procurar, né? O serviço, o atendimento médico e pedir a testagem, né? Porque muitas vezes também é importante testar. Né? E fazer um exame de sangue, um hemograma, para a gente ver se tem algum risco, se ela está desidratada, né? Certo. Evitar a proliferação do mosquito depende de ações individuais e também ações coletivas. A gente vai bater bastante nessa tecla aqui da água parada, que você já trouxe um pouquinho para a gente, né? Quais são as medidas mais eficazes quando a gente fala em combater criadouros, Lisa? A medida mais eficaz é essa, é não deixar o mosquito se reproduzir, né? Então, o principal é a gente acabar com esses focos de água parada. Então, principalmente vasos de planta, bebedouros de animais, pneus, entulho, esse tipo de coisa, são os lugares que ele mais se reproduz. Então, cabe a cada um mesmo tomar esse cuidado dentro de casa, né? São medidas simples que a gente pode fazer ali. Por exemplo, tampar a caixa d'água. Exatamente. Não deixar nenhum recipiente ali. Exato. Não deixar água parada nos vasos das plantas. Higienizar, por exemplo, os bebedouros ou esses vasos de planta. Essa questão dos entulhos, né? Não deixar lixo acumulado, destinar cada recipiente para o seu lugar correto. Tudo isso garante com que a gente não deixe essa água, porque acho que o que é o grande ponto, não precisa de muito. Não para ele se reproduzir. Para ele se reproduzir. A quantidade de água que ele precisa é muito pequena. Então, qualquer desses pequenos lugares aí dentro de casa pode ser um foco, né, para ele se reproduzir. E aí, para evitar o contato com o mosquito, aquelas telas de proteção que a gente coloca em janela, elas funcionam? Sim. Uso de repelentes também? Sim. Eu só queria, se me perdoe, complementar uma coisinha. Claro. O mosquito, ele leva entre o ovo e ele eclodir e virar um adulto de 7 a 10 dias. Tá. Então, se a pessoa fizer uma campanha a cada 7 dias, porque ela não precisa ficar todo dia procurando as coisas na casa dela, né? Mas se, por exemplo, a gente junta todos os vizinhos e fala assim, a gente vai combinar que um dia da semana todo mundo vai vigiar a casa, a gente consegue impedir que ele nasça, né? Então, não precisa ser todos os dias, mas uma vez por semana, um corte de prevalência. Todo mundo sábado vai procurar criadouro, né? Fazer aquela revisão do ambiente, né? Mas a gente tem a proteção essa que a Lisa falou bastante, né? Evitar que o mosquito nasça, e a gente tem como se proteger da picada do mosquito, né? Então, além das vacinas, que a gente vai falar também, depois a gente pode usar repelente, né? Repelente natural ou repelente, os industrializados, que são muito mais duradouros e muito mais potentes, né? À base de DT, principalmente. Colocar telas nas janelas. A gente pode também usar roupas compridas para evitar, por exemplo, principalmente nos horários que ele costuma mais picar, que é no começo da manhã e no final da tarde, né? Ar-condicionado ajuda bastante. Ventilador na altura dos pés, porque você altera
o voo dele, né? O equilíbrio, não sei como fala do voo dele, mas todas essas medidas, depois que ele... Então, primeiro evitar que ele nasça, e depois que ele nasceu, evitar que ele pique. Né? Então, o repelente, porque muita gente faz aquele repelente em casa, né? Para evitar comprar ou usar o industrializado por conta de toxicidade, várias coisas. Mas o industrializado, ele realmente é mais potente, é importante dizer isso. Ele é mais duradouro. Duradouro, tá. O DT, por exemplo, ele tem normalmente 10 horas de duração. Né? Se você for colocar, por exemplo, citronela, tem óleo à base de limão, tem uma coisa de gato, enfim, tem algumas coisas. Eles são eficazes, mas eles duram poucos minutos, sabe? Eles não são duradouros. Então, é muito difícil você conseguir ficar o tempo inteiro repassando aquilo, né? E o uso do repelente vale para crianças e idosas também, né? Sim. Inclusive grupos de risco, né? Mas são seguros e a gente tem apresentação para criança, a gente tem apresentações seguras para as pessoas. Quando o assunto é o vírus, né, e a dengue, por exemplo, a gente ouve de tudo, tem muito mito, tem muita confusão, né? Eu acho que hoje a gente pode esclarecer aqui, vou abrir aspas para algumas frases e eu gostaria que vocês respondessem, esclarecessem para a gente. Vamos, por exemplo, mosquito da dengue só pica à noite, você já me contou que não, né? Não, o hábito do mosquito ele pode picar a qualquer hora, é bem claro, mas o hábito dele é no início da manhã e no final da tarde. Né? Isso é o comum. Esse é o comum da vida dele, né? Mas uma área com muito mosquito, por exemplo, pode ter picado a qualquer horário. Pode, mas assim, ele não é aquele pernilongo de madrugada, não é, tá? O mosquito, ele gosta de manhã e gosta do crepúsculo. Tá? Tem gente que fala, já tive dengue, não vou pegar de novo. Não tem isso, né? Pelo contrário. Pelo contrário, como a doutora Vera falou no começo, a gente tem 4 sorotipos, né, diferentes da dengue. Então, o fato de você já ter pego uma vez, infelizmente, não confere proteção. Então, você pode ter outras vezes. Né? E as outras vezes, elas podem ser mais graves? Esse é o grande problema da dengue, né? Porque, dependendo da segunda vez, a partir da segunda vez, né, que você se contamina, o risco dela ter uma apresentação mais grave, ele aumenta bastante. Então, a gente acaba ficando mais preocupado aí com essas próximas contaminações. Não que a primeira vez não possa ser grave, acho que isso é importante a gente reforçar, porque a gente fala muito sobre a recontaminação, né? Mas a primeira contaminação também pode ser muito grave. Como a doutora Vera falou no começo, é uma doença grave que a gente precisa ter atenção. Melhor é evitar, né? Não ter nenhuma vez. Já você deve ter ouvido falar, por exemplo, vitamina B, suplementação de vitamina B afasta mosquito. Não. Não existe isso? Não. Seria bom se a gente conseguisse, né? Seria uma solução mais prática. Mosquito só se reproduz em água suja, também é um mito, né? Você já contou pra gente que pode ser, inclusive, em água limpa. Não, aliás, ele prefere água limpa. Ele gosta de água limpa. Ele se adaptou, porque ele vem se adaptando, né? Ele se adaptou para se reproduzir também em água suja, mas o que ele prefere é a água limpinha. Por isso que esses locais dentro de casa são os nossos grandes pontos de atenção, porque essa água limpa de dentro de casa. Né? Eu citei alguns aqui, mas tem muitos, né? Muitas frases prontas, muitas crenças. Quais são as que mais atrapalham, na opinião de vocês, o enfrentamento dessas doenças que a gente está falando aqui? Tem algumas coisas que eu julgo bastante complicadas. O primeiro é a pessoa julgar que porque ela nunca teve, ela nunca vai ter, né? Eu não preciso tomar como se ela tivesse uma imunidade, isso, né? Sou protegido. Isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa é a pessoa sempre achar que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, que isso é uma coisa absolutamente governamental, o governo tem que fazer carrinho fumacê, tem que fazer... Não, tem que começar dentro da casa da gente, né? A terceira coisa que eu acho é a automedicação. A gente viu em outras pandemias, em 2015, era a moda do inhame, e as pessoas faziam suco de inhame cru e tomavam suco de inhame cru, e assim, às vezes chegavam absolutamente desidratados e só tomando inhame, sabe? Uma coisa... E a gente nem sabe de onde surge isso, né? Mas aparece uma história, assim. Então, a automedicação, principalmente, e essa não autorresponsabilização, porque o vírus, o mosquito, ele é um mosquito peridomiciliar, ele gosta de ficar onde as pessoas estão, ele está adaptado a isso. Então, nós somos responsáveis dentro da nossa casa. Ouvir a ciência, né, doutora Lisa? Exatamente. Essa história do inhame, por exemplo, até hoje a gente ainda escuta, mas o que eu costumo falar para os pacientes é sempre assim,
pode tomar a sopa do inhame, não tem problema, mas desde que você siga as outras orientações, né? O que é previsto aí para que, em termos de hidratação, de controle de sintomas, não dá para deixar escapar, né? Pegando um pouco o gancho aqui do que você falou com relação à importância de uma ação social, né, coletiva. Não adianta só cobrar a administração pública ou cobrar o vizinho. Você também tem que olhar para aquilo que você faz e, enfim, olhar para o coletivo do bairro, para a escola, enfim, estar sempre atento a isso, né? Existem formas eficazes, por exemplo, de engajar vizinhos, a escola, a sociedade como um todo no combate ao mosquito? As campanhas são muito importantes nesse sentido, né? São. E a gente tem uma campanha feita pelo próprio governo muito intensa, muito apropriada, mas eu acho que se dentro de cada comunidade que você convive, né? Seja escola, seja um grupo de igreja, seja no próprio condomínio, eu acho que você pode acreditar que uma conversa que você tenha no WhatsApp, que seja com seus vizinhos, e vocês se proponham a fazer uma coisa coletiva para o bem comum, né? A gente tem informação de casos nas proximidades, né? A vigilância tem essa notificação e todo mundo deve saber, porque a vigilância notifica, né? Quando teve um caso, nossa vigilância é muito ativa nas proximidades. E eu acho que assim, mesmo que não tenha havido nenhum caso, se todas as pessoas se mobilizarem, vamos combinar entre nós, que nós todos, dá certo. Tem que ser né? um pacto social Tem que ser um mesmo. pacto social, né? Vamos todos juntos, né? Eu acho que essa questão das escolas é bastante importante, né? Eu acho que quando a gente consegue, às vezes, orientar as crianças, os adolescentes, eles acabam levando isso para casa também, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito interessante. Acabam sendo multiplicadores. Exato, né? porque eles estudam na escola, né? Então, eu acho que essas campanhas nas escolas também são muito boas, assim, para a gente poder replicar isso, né? A gente tem essa abordagem em casa, mas tem a abordagem do ponto de vista do governo, governamental, né? E aí a gente tem alguns tipos de abordagem. Uma delas é colocar, por exemplo, larvicida ou adulticida, que mata os adultos. Eles colocam iscas mesmo, espalham iscas na cidade, que os mosquitos vão lá, comem isso e espalham e acabam matando os outros, né? Isso é uma estratégia que é feita em algumas cidades, a gente tem aqui, né? E tem bons resultados. Tem bons resultados. Tem uma outra estratégia, que é uma estratégia biológica, né? Que é ou a modificação geneticamente dos mosquitos, isso é uma estratégia que eles chamam, tem caixas que vendem kits sobre isso, e uma outra, que é uma estratégia biológica muito interessante, que temos fábrica aqui em Campinas e em Curitiba, que eles contaminam os mosquitos com uma bactéria chamada Wolbachia, que quando ela é transmitida para as outras gerações, elas ficam inférteis e morrem, né? Isso tem dado muito certo, é muito interessante. Logicamente, não é uma saída milagrosa. A gente tem que fazer a junção de tudo isso. Mas isso tem sido muito interessante e vamos esperar aqui na nossa cidade também que a gente junte isso com a vacinação e consiga ter um alívio aí, né, nos próximos anos. Nesses casos são políticas públicas, não são ações individuais. Não, né? são políticas públicas. Agora, na minha casa ou no meu bairro, eu identifiquei, por exemplo, um foco do mosquito. O que eu devo fazer? Eu tenho que notificar alguém? Tenho que fazer uma denúncia ou mesmo posso eliminar o criadouro? Você mesmo pode eliminar rapidamente para evitar aquilo. É importante dizer que os ovos, eles ficam aderidos. Então, não basta, por exemplo, se você viu as larvinhas nadando assim, né, num recipiente, não basta você jogar isso fora, você tem que lavar com bucha, né? Mesmo, por exemplo, a água dos animais, dos pets, isso é um problema sério, né? Você tem que lavar aquilo com bucha, porque os ovos a gente não enxerga e eles ficam aderidos. Vaso sanitário. Ninguém tem o hábito, por exemplo, de fechar a tampa do vaso sanitário. E aí o mosquito pode vir e pousar. Né? O mosquito voa abaixo, ele gosta de voar até 1,5 metro só, mas tem vento, né? Ele pode subir, pode alcançar altitudes maiores, né? Mas é sempre bom comunicar também a vigilância, né? Sim. A vigilância, na verdade, eles têm um sistema de mapeamento da cidade muito interessante, sabe? Tem um detalhe também, só voltando na história do vizinho, que o mosquito ele não voa muito longe, ele voa normalmente 100 metros só. Então, se ele está ali, o foco dele é na nossa vizinhança, né?
100 metros é o que ele alcança, o range que ele alcança, né? Então ele está ali no quarteirão, ele está no nosso bairro, ele está bem próximo. Então, por isso, até da conscientização das pessoas, que é responsabilidade de todos nós, porque ele está ali. Né? A doutora falou um pouco sobre a vacina aqui no início, né? Vamos trazer essas informações. Está sendo amplamente noticiado, mas vale a gente reforçar aqui hoje como é que está o status da vacina na rede pública e privada aqui do nosso país. Nós temos basicamente 3 tipos de vacina, né? A mais antiga das vacinas, eram 3 doses de vacina. A segunda que apareceu, que há 2 anos mais ou menos, que tem na rede privada, são 2 doses. E a atual, que está sendo lançada agora, do Instituto Butantan, é uma dose única. Todas elas são vacinas de vírus vivo, é importante falar isso, são vacinas eficazes, são vacinas seguras, mas tem um grupo de pessoas que não pode tomar essa vacina, que são as pessoas que têm problema de imunidade, ou tomam medicações que são imunossupressoras, né? A vacina anterior de 2 doses, ela estava sendo feita por uma questão estratégica, primeiro nos adolescentes. Por que nos adolescentes? Você fala, porque eles complicam mais? Não, porque eles internam mais. Né? Então, de forma estratégica, a gente não tinha um contingente muito grande de vacinas, começou a ser feita em adolescentes. Essa vacina tem disponível no sistema privado para ser feita, tá? A atual vacina, que é uma dose única, eles começaram agora a vacinar os profissionais de saúde e vão vacinar as pessoas de 59 anos progressivamente vão diminuindo a idade. Algumas cidades fizeram grandes campanhas para fazer o teste na população, como Botucatu, por exemplo, mas aqui já começou nos profissionais de saúde e vai seguir para toda a população que puder ser vacinada. É um alívio, né? Que todos possam realmente se prevenir também dessa forma, né? E a informação que nós tivemos é que, não neste momento tudo, mas nós vamos ter disponível a vacina para toda a população. Maravilha. Doutoras, agradeço demais a participação e todas as orientações que vocês trouxeram aqui hoje para a prevenção, né, dessas doenças. Doutora Vera, obrigada. Até mais, obrigada eu. Doutora Lisa, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, obrigada pelo convite. E se você gostou do episódio, eu te convido a curtir, comentar e também compartilhar com as pessoas que você conhece. E o papel da prevenção, como a gente disse aqui durante todo o episódio, é um papel de todos nós, né? Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Eu te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite.